Hoje o Japão foi eliminado na Copa pelo Brasil e você não vê mais tanta matéria em sites japoneses referente à Copa. E eu quero falar nessa matéria que o Japão está perdendo bem mais do que a Copa, porque foi feito um estudo referente a quanto foi o aumento dos ganhos dos políticos do ano de 2024 para o ano de 2025. E eu quero falar um pouco sobre essa matéria porque aqui você consegue ver qual é a real inflação que o Japão passa por ano e o porquê o Japão ele mantém a sua taxa de câmbio do jeito que ela é. É um resultado concreto da política econômica japonesa sendo feito ao longo desses anos. Então, sem muitas delongas, vamos à matéria. Essa matéria, ela saiu no jornal Yomiuri, se vocês forem procurar ali no dia 30 de junho, às 11h40, vocês vão encontrar ela. Ela vai estar em japonês. E a tradução aqui é: a projeção é de que a renda média dos membros da dieta é ali o conjunto parlamentar deles, aumente em 4,9 milhões de ienes, chegando a 30 milhões de ienes em 2025, impulsionado por dois membros que ganham mais de 1 bilhão de ienes. Eu tenho que dar risada, porque esses valores, cara, pra você ter uma ideia, o aumento de 4 milhões, de 5 milhões, tá? Vamos arredondar isso. Esse aumento de 5 milhões de ienes já é a média do Japão, a média salarial do Japão. Vocês têm uma ideia disso? É como se eu pegasse ali 55% da população do Japão, cerca de 55 milhões de pessoas, e o que aquela galera ganha é o aumento que foi dado, é o aumento que os parlamentares passaram a ganhar ali entre eles. Vocês têm noção do quanto é isso? 5 milhões de iene é algo próximo a 160 mil reais. 160 mil reais de aumento. Você pega 160 mil e divide por 12, você está dando mais de 10 mil reais por mês. Então, deixa eu fazer as contas de jeito. Vai, 15 mil. Vamos arredondar para cima, 15 mil. 15 milzinho de aumento, meus queridos. Isso aí cara, é um aumento maluco de um ano para o outro. Aí você vê aí as matérias do Japão. Que a inflação aqui é de 1%, porque o Banco Central tem as menores taxas de juros. Você vê no reflexo do quanto o político ganha, a real inflação que o povo japonês sofre. Então, aqui você vê que a real inflação que eles passaram a ter foi cerca de uns 20%, porque você vê que hoje eles estão ganhando cerca de 30 milhões de iene em média. Eu vou falar um pouco mais sobre esse valor em média, porque tem alguns pontos aqui a considerar. Mas antes eu quero ir um pouco mais a fundo nessa discussão, porque esse aumento ele é surreal quando você pensa nos aumentos que o povo japonês recebe. Aqui na minha empresa a gente fala de aumento na faixa de 0,5%, 0,4% para acompanhar a, entre aspas, inflação, entre aspas, que o governo dá. Enquanto isso, o quanto o governo ganha com as suas práticas econômicas é cerca de 20%, meus amigos, porque se você ganhou 5 milhões esse ano e ano passado, 2024, você ganhava 25 milhões ao ano, você tem um aumento de 20% referente ao valor anterior, 25. Você tem 2,5 mais 2,5, somando 10% duas vezes, você chega a 30 milhões. E cara, 30 milhões de iene, para você ter uma ideia, é cerca de 3 vezes o que um engenheiro de software sênior ganha aqui no Japão.
Na verdade, até um pouco mais, uns 3,2%. Então, esse valor ele é muito alto para você ganhar como indivíduo. É assim, é o top 1%, se eu não me engano, da sociedade japonesa. E essa galera, ela vive numa bolha, com certeza. É quase como o querido STF aí do Brasil. Lembrando que não vou falar tanto do STF aqui, porque estamos em um outro planeta, um outro mundo praticamente. Mas o fato dessa galera receber tanto, você consegue entender um pouco a real inflação que o Japão vive. Porque o aumento que eles deram para si mesmo foi de 20%. É claro, eles não deram ali pela lei, mas eles dão pelo artifício da moeda. Eu esqueci a palavra em português, mas do câmbio, do câmbio artificial. E aí, com esse câmbio artificial, você mantém o dólar mais alto que o iene, e aí você ganha essas aberrações aí. Dois membros que ganham mais de 1 bilhão de ienes. 1 bilhão de ienes num ano, cara. Você sabe quanto que é 1 bilhão de ienes aqui no Japão? É 30 milhões de reais, cara. 30 milhões de reais, que é 6 milhões de dólares. É muita grana quando você pensa aqui em Japão. Aí você pode me perguntar, mas como assim o cara ganhou 1 bilhão de ienes? Como eles estão fazendo? Para vocês terem uma ideia, um desses indivíduos, ele é o cara Toshimitsu Motegi. Ele é um dos caras que estão à frente ali no Ministério da Economia. Então é batata que ele tem alguma influência no valor da balança não, da taxa cambial. Ele mantém ali artificialmente a desvalorização do iene, porque ele tem os seus investimentos em moeda forte. Ele com certeza tem também informações que são confidenciais e assim de valor, que se você sabe onde vai valorizar, você tem uma rede de contatos que planejam onde vai depositar dinheiro, você pode já pré-movimentar esse dinheiro ali, e aí você tem a supervalorização daquilo. Então você tem essa galerinha do governo que mantém o iene fraco, porque com a moeda do exterior mais forte eles vão ganhar mais em cima do câmbio, somado ao conhecimento que eles têm referente a investimento exterior e negócios que eles fecham em outros países e não no Japão, porque a moeda tá uma bosta, eles acabam fazendo a festinha que eles fazem no recebimento desses investimentos. Então, toda essa galera aí que tá no governo, eles não se importam com o povo, porque o povo ele ganha em iene, ele trabalha para receber em iene, e eles dão para a nação, né, esse povo, as merrequinhas, as esmolas, né, para tentar pagar a conta de luz, conta de água, que acaba ficando caro, e justamente por conta dessas merdas que dão no exterior. E aí tem a questão do petróleo também, que afeta os produtos referentes ao petróleo, e você tem todos esses aumentos em conjunto. O governo ele tenta segurar aí com algumas esmolinhas. Mas o político em si, cara, ele tá assim, se masturbando e gozando dólares e euros, porque o tanto que essa galera compra, produz iene, injeta na economia e troca para dólar, é uma maluquice, meu amigo. E aí, o que vai acontecer é o seguinte: essa galera ela vai seguir mantendo esse câmbio artificialmente, porque você vê o resultado concreto dessas práticas através dessas notícias que eu te mostro. Então, é engraçado como o jornal ele acaba trazendo esse tipo de matéria que, se você pegasse no Brasil, que a galera está um pouco mais atenta na política, iria gerar um escândalo tremendo.
Só que aqui eu ainda não olhei o X. Eu dificilmente olho o X por conta da barreira linguística. Mas a impressão que eu tenho é que o japonês ele não olha tanto esse tipo de informação. Eu acho surreal ter que tancar o Japãozinho com esses políticos que estão fazendo investimento e grana fora do país, enquanto você escraviza o resto da sua população para gerar arrecadação que vai entrar aí nos caixas do governo. Então, você precisa ter em mente que aqui no Japão, hoje eles estão perdendo bem mais do que uma Copa. Você tem a brasilificação do Japão. O Japão, ele não se importa tanto com a sua nação, com o fato dela estar perdendo o poder de compra, se eles puderem estar recebendo desses investimentos no exterior, com a decadência do iene. E é triste que tem bastante japonês que eles não têm noção do que acontece e eles não seguem o que os políticos fazem. Eles até têm conhecimento sobre finanças e investimento, só que eles acabam investindo tudo utilizando o próprio iene. Eles investem nas empresas e corretoras japonesas. E eles não percebem que o real lucro está... o big money ele está acontecendo fora do Japão. As grandes taxas estão tudo... O maior retorno está tudo fora. E é a maneira como os políticos estão fazendo grana. Desvalorizando iene, ganhando dólar. É a mesma regra que você usa no Brasil. Desvaloriza real, compra dólar. Claro que, obviamente, você espera a baixa acontecer para comprar, mas é o mesmo princípio existente. Você tem os políticos se pendurando na moeda mais forte para tirar o maior proveito nesses outros países, enquanto você não reinveste no seu próprio povo. Então, essa notícia que eu queria mostrar hoje, eu achei muito curioso uma notícia desse tipo sair, né, no jornal, porque o Japão ele tenta sempre manter as aparências, então eu nunca achei que eu fosse ver esse tipo de matéria sair no jornal. Caso vocês curtem notícias referentes ao Japão, considere se inscrever no canal, fique à vontade na seção dos comentários, deem um joinha e até o próximo vídeo. Falou!